Mais ou menos durante 300 anos, que vai aí do ano 1050 até 1350, a igreja teve um crescimento muito grande. Exatamente porque ela saiu de uma fase muito difícil, que nós explicamos, lá do século X, aquele século de chumbo. Depois que houve a concordata de Worms, em que, nós já explicamos, o Papa São Gregório VII conseguiu quebrar a investidura, a lei, o César, o papismo de Henrique IV, a igreja passou a ter, a Europa com a igreja passou a ter um desenvolvimento muito grande. Então surgiram a beleza das catedrais, que ainda hoje estão de pé. Quando a gente visita a Europa hoje, o que há de mais importante para se visitar são as catedrais. Em todos os países, desde o começo da Europa aqui, desde que você pega Portugal aqui, Lisboa, Coimbra, as catedrais maravilhosas, depois as catedrais da Espanha, da Idade Média, do século X, século XI, século XII, as catedrais da França, por exemplo, a Catedral de Paris, depois também na Alemanha e aqui também na Bélgica, Holanda, Itália, enfim, toda essa região aqui foi coberta de catedrais, porque era assim como que uma honra para o povo católico ter a casa de Deus maravilhosa. E nós ficamos assim ainda hoje impressionados de ver como é que sem usar cimento, sem usar ferragens que nós temos hoje, só usando pedras e argamassa se conseguia fazer edifícios altíssimos. Basta dizer, por exemplo, que a Torre de Pisa, que são praticamente equivale a um prédio de 10 andares, e que inclinou porque o solo era arenoso. O que era a Torre de Pisa? A Torre de Pisa era simplesmente o campanário da Catedral de Pisa. Pouca gente sabe isso, muita gente pensa que a Torre de Pisa é um edifício assim profano. Não, era simplesmente o local onde se colocava o sino, da Catedral de Pisa. Por quê? Porque o sino tinha que ser colocado muito alto, porque o sino naquele tempo, nessa época da Idade Média, era o meio de comunicação. Então, para a cidade acordar, acordava com a batida do sino. Parar para o almoço era a batida do sino, voltar para trabalhar era a batida do sino, na hora da missa era a batida do sino. Então o sino era o alto-falante. Por isso os campanários na Europa, em todos os lugares que você visita, as catedrais da Idade Média, tem campanários altíssimos, com 100 metros de altura e por aí afora, porque era o meio de comunicação. E ao lado do campanário você tinha sempre uma belíssima catedral, belíssima, como se vê hoje em toda a Europa. E essas catedrais, elas tinham uma cultura dentro dela extraordinária, porque foi a fase da chamada escolástica. O que era a escolástica? Foi o tempo do desenvolvimento da ciência a serviço da fé. Então, aqueles grandes homens da igreja, como São Tomás de Aquino, como Santo Alberto Magno, Santo Anselmo e muitos outros, como o Papa São Silvestre II, colocavam a ciência a serviço da fé. Então, a catedral era, como dizia Victor Hugo, uma Bíblia de pedra. Por que uma Bíblia de pedra? Porque todo o interior da catedral era decorado com figuras. Desde o chão da catedral até as paredes, até o teto, e todas as capelas, e as catedrais normalmente tinham 14 capelas. Você entra numa catedral antiga dessa, você tem 7 capelas de um lado, 7 capelas do outro, porque mais ou menos acompanhando os 14 quadros da Via Sacra, e todos muito bem decorados, com cenas da Sagrada Escritura. Por quê? Porque a catequese era dada assim. Lá pelo século XII, XIII, muita gente não sabia ler. Hoje ainda nós temos 25% de analfabetos no Brasil. Imagina há 1000 anos atrás. Era mais da metade do povo, talvez 70% do povo era analfabeto. Então o povo não tinha uma Bíblia para ler, e nem existia Bíblia como hoje, porque ainda Gutenberg não tinha descoberto a imprensa só foi inventada lá por volta do ano de 1450. Então,
era raríssimo alguém ter uma Bíblia, porque era em forma de rolo, não é? Muito bem, então a catequese era dada dentro das igrejas. O catequista mostrando o quadro, por exemplo, da criação do mundo, o quadro da Santa Ceia, o quadro da multiplicação dos pães, o quadro do Cristo no Calvário, aí ele ia dando a catequese, né? Por isso que as catedrais, quando nós vemos hoje, por exemplo, a Catedral de São Francisco de Assis, em Assis, catedral belíssima, ela é forrada de figuras, não tem um espacinho que não tenha ali uma figura sagrada pintada. Então, isto levou a um desenvolvimento imenso na pintura. Então, vamos ver, por exemplo, só para dar um exemplo grande, Giotto, né, em Assis, que vai decorar toda a Basílica de Assis, a Basílica de São Francisco, com cenas maravilhosas, né, da Sagrada Escritura. Vamos ver aí um Michelangelo, um pouco depois, né? Vamos ver tantos e tantos pintores que durante toda a Idade Média vão se debruçar não só sobre a pintura, mas também sobre a arquitetura, dando às catedrais esta beleza que elas têm.